Bom, estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao nosso estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Nós, da última vez, fizemos referência ao lar transitório, ou a casa transitória de Fabiano, dirigido pela Zenóbia, com várias funções. É uma casa móvel, uma casa, por isso transitória, ela se desloca nas regiões de penumbra do umbral. E uma das afirmações feitas pela Zenóbia para o Jerônimo, que é o chefe da expedição, do qual participam o André Luiz, participam também o Hilário, participa um padre, a Luciana. A rigor, você estar lidando com o espírito irmãos nossos ainda totalmente distantes do bem, que ainda tem projetos no mal, espíritos que ainda têm projeto para fazer o mal. Tanto encarnado como desencarnado, existem seres que ainda têm projetos de estar bloqueando o código do bem da própria consciência. E alguns séculos, às vezes, de reencarnações para esses seres, segundo Zenóbia, constitui tempo escasso para reeducar essas inteligências pervertidas no crime. Então são irmãos nossos que permanecem no crime, que fazem questão de permanecer no crime, afrontando as leis divinas da própria consciência. Considerando essa realidade, é por isso que os trabalhos, por exemplo, de retificação, de reparação, continuam, principalmente após a morte. E a casa transitória, ela tem essa função de possibilitar a recuperação de espíritos ainda distantes do bem. E é explicado exatamente isso para o André Luiz, né? Ela vai dizendo, é por isso que os trabalhos retificadores continuam vivos além da morte, obrigando os servos da verdade e do bem a suportar os irmãos menos felizes até que se arrependam ou, de alguma forma, realmente entrem por um caminho, pelo caminho do bem, do belo, do bom, da harmonia, da paz, e se convertam. Eu, da última reunião, cheguei a falar, conforme Gúbio, que é o mentor, o grande pensador do livro Libertação, que existem seres na rebeldia que permanecem na rebeldia, pelo menos, alguns deles até por milhares de anos, até 10.000 anos. Isso é afirmado em algum momento no livro Libertação. E na casa transitória, do qual André Luiz está, com Luciano, existe um padre, Hipólito também ali, existe o próprio Jerônimo, que eles vão fazer um trabalho, um serviço de acompanhamento de desencarnação aqui na Terra. Em algum momento eles perceberam que estava havendo uma possibilidade de uma invasão de uma horda de espíritos ligados aos irmãos das trevas, querendo invadir a casa transitória. E nessa perspectiva de uma invasão de espíritos das trevas, o André Luiz descreve ruídos, ele fala, indefiníveis ruídos alcançaram-nos o ouvido, e Zenóbia pálida calou-se igualmente, e em poucos segundos tornaram-se mais nítidos esses ruídos. Eram gritos aterradores, como se a curta distância devêssemos afrontar hordas de enraivecidos animais ferozes. Entre nós, Luciana parecia a mais amedrontada. Torcia nervosamente as mãos, até que, não lhe sendo possível suportar por mais tempo a inquietação, dirigiu-se a Zenóbia, pedindo a ela, suplicando a Zenóbia, para que ela pudesse orar, né? Se não seria conveniente fazer uma fervorosa rogativa a Deus, porque dizia conhecer esses monstros que estavam querendo invadir a casa transitória. Tentaram muitas vezes arrebatar o meu pai do sítio em que se recolhera, e Zenóbia sorriu e respondeu para a Luciana, que é enfermeira, fazendo parte da equipe de André Luiz, comandada pelo Jerônimo,
Olha, eu já fiz as minhas orações, os atos devocionais de hoje, preparando, evidentemente, para o trabalho que eu vou fazer aqui. E, evidentemente, nesses momentos, aliás, minha amiga, a nossa apreensiva espera em si mesmo já vale por uma prece ardente. Decidamos, pois, qualquer problema a acontecer com resolução, com confiança em nosso Pai e em nós próprios. Porque a Luciana ficou com medo realmente desses gritos, desses vozerios, estrondos, etc, etc. E a Zenóbia acalmou, porque ela é a companheira diretora da casa, e pediu para que a Luciana se mantivesse tranquila, embora a Luciana realmente já tivesse algumas incursões nas regiões de trevas para acolher o seu pai, para ajudar o seu pai. E, evidentemente, a esse tempo tornara-se enorme, mais forte ainda o vozerio externo. O André Luiz diz: pus-me assombrado a identificar rugidos estridentes de leões e panteras combinados com uivos de cães, silvos de serpentes e guinchos de macacos. Então, todo um processo de sons emitido por irmãos nossos nas trevas que semelham-se, né, exatamente, há uma semelhança entre os rugidos de leões, panteras, uivos de cães, silvos de serpente. Realmente é uma coisa que, para quem não está preparado, dá para balançar. Em dado momento, ouvimos explosões ensurdecedoras. Quase no mesmo instante, certo auxiliar penetrou o recinto e comunicou: atacam-nos com petardos magnéticos. Então há aqui uma advertência para a Zenóbia. Eles já estavam atacando com uma guerra, verdadeira guerra espiritual, né? Então, essa horda de espíritos inferiores atacando a casa transitória com o que ele chamou de petardos magnéticos. E Zenóbia, de forma agora resoluta, pediu para que fossem emitidos raios de choque fulminante, direcionado através das baterias para os que estavam atacando a casa. É um processo de defesa. Então, a emissão desses raios de choque fulminante, ele é de efeito repulsivo, ou seja, vai afastar exatamente esses espíritos que estão atacando com esses petardos magnéticos a própria casa transitória. É preciso haver uma defesa. Porque as armas que existem, esses raios de choque fulminantes, que são elementos ou instrumentos, ou digamos assim, a instrumentação do qual é aparelhado a casa transitória é para se defender. Porque a casa transitória se move nas regiões densas das regiões das trevas. É preciso, então, ter a própria defesa. Isso é importante dizer, porque se não houver a emissão desses choques fulminantes, esses petardos de energias magnéticas densas poderão alcançar, em algum momento, vários doentes que estão acolhidos também na casa transitória, porque a casa transitória é um tipo de um hospital, é uma casa de socorro, é uma casa de albergar, sobretudo, os recém-desencarnados que vão para lá. Por exemplo, o Alexandre está o Jerônimo está indo lá porque eles vão fazer a promoção de 5 desencarnações e pelo menos esses vão fazer um estágio rápido lá para irem para nosso lar ou para outras, digamos assim, outras instituições de socorro. As farpas elétricas deviam ser atiradas em silêncio, porque as explosões diminuíram até a extinção total, percebendo-se que a horda invasora se desviara no outro rumo pelo ruído a perder-se à distância, e todos ficaram aliviados. O que ele está dizendo aqui? Que esses petardos magnéticos emitidos pelas hordas de espíritos inferiores atacando a casa transitória, pela emissão de raios, que eles chamam de raios fulminantes, contra eles, em defesa da casa transitória, eles começaram a se afastar. Logicamente se afastaram, porque tem essa função repulsiva. Eles não aguentam, não tem como aguentar essas energias eletromagnéticas de defesa, no caso, né? E são fulminantes. E todos ficaram tranquilos quando eles desviaram a rota. Não tem como entrar ali, porque a defesa aí não tem como nós entrar. Estampou-se confortadora expressão na fisionomia de Zenóbia, e ela disse o seguinte: agora peçamos a Jesus, conceda aos infelizes o caminho adequado às suas necessidades. Escoaram alguns minutos, nos quais elevamos pensamentos ao Cristo de gratidão e
continuamos o nosso trabalho. Que impressionantes rugidos ouvimos, ele ficou atento em relação aos rugidos, né? Tigres, leões, aqueles silvos de cobra, uivos de cães, de lobos. Ele ficou impressionado com aquilo, né? Não se figurariam elementos, por exemplo, lamentos. A dúvida dele foi o seguinte: esses uivos de animais ferozes, quando na realidade são espíritos sofredores, seria mais lógico ouvirem lamentos de espíritos sofredores e não algazarras de feras soltas. Não havia uma contradição, já que eles são espíritos sofredores, deveriam estar realmente nesse processo de clamor, nesse processo de sofrimento, ao invés de rugidos, lamentos. Terrível novidade esses bandos, porém, observou Zenóbia, eles são antigos, não são bandos de ontem. Entre as narrações evangélicas, ao tempo da passagem de Nosso Senhor pelas estradas humanas, nós lemos o noticiário alusivo às legiões dos gênios diabólicos. Enraizam-se os infelizes tão intensamente nas ideias e propósito no mal. Então, eles são seres que estão tão enraizados de uma forma tão intensa no campo da ideia em fazerem o mal, que eles não têm outro objetivo senão fazer o mal. Essas ordens de espíritos que realmente estavam atacando a casa transitória, o objetivo é fazer o mal mesmo, não existe o bem, porque eles bloqueiam o código moral de lei da própria consciência por desamor, por muito desamor aos outros e a eles mesmos. Negam Deus, negam tudo ligado ao que nós chamamos do bem, porque eles são representantes do mal. Antes que pudesse continuar nas observações tristes, penetrou um assessor no salão e dirigiu-se a Zenóbia. Irmã, ambos os desequilibrados que deram entrada anteontem romperam as celas e tentam fugir. Então, também a casa transitória, além de ser enfermaria, existem também celas de aprisionamento. Nós vamos explicar, porque ele está exatamente falando pela confusão, pela tentativa de invasão. Houve um desequilíbrio relativo entre os que estão albergados e assistidos ali na casa transitória. E em algum momento ele chama aqui que os desequilibrados, né, que entraram 2 dias antes, conseguiram romper as celas e estão querendo fugir da casa transitória. Então há uma confusão aí. E a Zenóbia, né, pegou essa notificação e deu uma ordem: prendam-nos imediatamente com a colaboração dos vigilantes. Não deixa fugir. Não deixa fugir aquilo lá. Está sob a nossa responsabilidade. Então chama os vigilantes, chama todo mundo para prender esse daí, porque eles precisam estar trancafiados nesse momento. E foi a ordem que Zenóbia deu para os seus colaboradores, para os vigilantes também. Temos responsabilidade, porque a expedição que nos confiou regressará amanhã nas primeiras horas. Então, são seres voltados ainda ao mal, não são seres que estão equilibrados, evidentemente, que foram levados para a casa transitória para que ficassem ali guardados, trancafiados mesmo. E foi o André Luiz vai fazer parte de uma das expedições acompanhando 5 desencarnação. Essa é uma outra expedição que trouxe esses espíritos recém-desencarnados, levou para a casa transitória, e esses recém-desencarnados estão querendo fugir dali. E há uma responsabilidade da Zenóbia de entregar esses que estão lá aprisionados, rebeldes, para esse grupo, né, liderado por espíritos encarregados de recolher espíritos recém-desencarnados nessas condições. Encontrava-se o cooperador junto à porta de saída quando um outro auxiliar apareceu atento. Zenóbia, as notas da crosta chegaram agora. O chefe da missão, Figueira, em atividade desde a última semana, pede: sejam preparadas acomodações para 3 recém-desencarnados depois de amanhã. Então vejo, é uma casa transitória, então ali acolhe espíritos recém-desencarnados. Esses que estão tentando fugir já foram levados para lá, ficaram um tempo ali, depois a equipe de expedicionários levarem para onde tem que ser levado. Então ali é uma casa transitória, então eu vou ficar ali transitoriamente. Agora está sendo avisado que 3 desencarnados vão ser levados para a casa transitória, para eles continuarem o trabalho na Terra, ficarem ali guardados. Então, para 2 dias depois, ou seja, depois de amanhã, vão estar 3 desencarnados, trazidos pelo Figueira, que é chefe de uma das expedições,
que vai ficar ali por um período, 2, 3, 4 dias, uma semana, depois são levados para o socorro necessário. Então essa é a função da casa transitória também. Tomarei providência, é como fosse realmente, além de um presídio, né, uma casa de retenção, louco você prende, a pessoa que está louco, totalmente alucinada, você realmente tem que manter ela presa, senão vai fazer uma bagunça danada. Deve ser o caso desse desequilibrado. Tomarei providências, informou a Zenóbia, né? Íamos iniciar uma palestra, mas aproximou-se uma jovem serviçal, fazendo também a sua participação. Irmã Zenóbia, a turma de vigilância que descansou há 3 dias voltou a postos. E ela pediu para que eles voltassem a retomar seu lugar e mandou que os irmãos estivessem já com o trabalho feito, exaustos, fossem repousar. É uma informação do detalhe como funciona lá. Os guardas vão se alternando. Tem o descanso dele, porque é muito trabalhoso, dá muito trabalho trabalhar numa casa transitória, recebendo permanentemente desencarnados, alguns em estado de loucura, outros em estado de violência, e ali é um hospital, e também para poder segurar esses enlouquecidos. E esses que fazem esse trabalho de atendimento, eles fazem por um período, e são substituídos por outros, vão descansar, depois voltam, é assim que fazem os seus turnos de trabalho. Afastou-se a ativa emissária e quando eu pretendia por minha vez comentar a movimentação de trabalho da casa, um outro colaborador assomou a porta e avisou: Zenóbia, a expedição Fabrino pede auxílio da crosta para os serviços das reencarnações expiatórias de que se encontra encarregado. É um outro detalhe também, além de albergar recém-desencarnados, eles também têm esses serviços de reencarnação. Olha a importância de... Não existe uma casa transitória, existem centenas e milhares delas. Estamos analisando apenas uma, que é a casa transitória de Fabiano. E dentro dessa realidade também eles promovem processos reencarnatórios ou reencarnações expiatórias. A mensagem assinala serviço urgente para a noite próxima. Que devo responder? Zenóbia refletiu um pouco e disse o seguinte: transmita o comunicado aos irmãos Gotuso e Hermes. Estarão talvez disponíveis. Como o processo vai ser de reencarnação, são especialistas de conhecer corpo físico. Gotuso é um médico, o Hermes também conhece a técnica da reencarnação. E como foi solicitado à casa transitória uma preparação para a reencarnação, que foi o Fabrino, né, que pediu esse auxílio da crosta, né, para essas reencarnações, do qual ele está encarregado, mas precisa do auxílio de colaboradores da casa transitória, e foi determinado o Gotuso e o Hermes, talvez estejam disponíveis. Mais tarde nós vamos expedir a resposta para esse pedido. Pretendíamos retomar a instrutiva conversação, mas em se fazendo um novo silêncio, outro ajudante, de fisionomia visivelmente alterada, surgiu na porta para informar: Irmã Zenóbia, a nota do dia vinda do plano superior manda comunicar-lhe que os desintegradores etéreos ou etéricos passarão por aqui amanhã. Aí ela ficou assustada: ó, o fogo, porque está falando desintegradores etéricos, que ela, na sua condição, ficou: olha, o fogo vai chegar aqui. Replicou a diretora, patenteando agora uma inexcedível emoção. Bem suspeitei, disse ela. O nosso ambiente está conturbado, por isso a tentativa de invasão, né? A passagem dos monstros é sinal de que a limpeza da psicosfera se torna urgente. Solicitemos a cooperação com gêneros mais próximos. Nós precisamos apelar, já que ela recebeu a notícia de que o desintegrador etérico vai passar por ali, que é o fogo etérico que nós conhecemos, e ela precisamos falar para uma outra instituição também transitória, que ela chama de o Oratório de Anatilde, e uma outra também transitória, que é a Fundação Cristo. Então são várias casas transitórias. Ali é a casa transitória Fabiano, tu tem o Oratório de Anatilde, você tem a Fundação do Cristo e outras milhares, né? Então essas duas serão informadas de que naquela região, naquele campo magnético saturado de energias densas, será passado esse desintegrador etérico. Esse é o nome do equipamento que emite energias eletromagnéticas de higienização ambiente. E, evidentemente, provocam faísca, fogo, essas coisas todinho. Por isso que ela falou, ó, o fogo, que nós conhecemos como o fogo etéreo, né? Ou fogo depurador, que é quase a mesma coisa. Precisamos apelar para, então,
avisar, tente a ligação. Então avise para essas casas, né, que isso vai acontecer e eu mesmo irei fazer o pedido. Afastando-se o assessor, Zenóbia voltou-se para nós, cheia de bondade. Segundo observam, meus amigos, desta vez eu devo levantar-me e agir. Agora eu preciso sair daqui e agir. Quando o fogo etérico vem queimar os resíduos da região, nós somos obrigados a transportar-nos com a instituição a caminho de uma outra zona ou de um outro campo magnético. Então ela vai providenciar, fazer o deslocamento. Esse deslocamento da casa acontece no sentido vertical, não horizontal. É o sobe e desce igual ao elevador. Então ela tem que providenciar, ela é obrigada, né, a fazer exatamente esse deslocamento, sair daquela zona onde vai passar o fogo depurador, para que o fogo depurador passe ali e não interfira nos pacientes que estão dentro da casa transitória, porque ali pega tudo, né? Então ela vai providenciar, tirar a casa transitória daquela região. Necessito movimentar providências relativas à nova localização e rogar o socorro de outras casas especializadas. Dirigindo-se particularmente a Jerônimo, ela disse o seguinte: meu irmão, já que o inesperado me surpreende, ou seja, ela não esperava que horda de espíritos tentasse invadir, que ela tivesse que se fazer todo o aparato de repulsão, e como a energia está muito pesada, então está uma atmosfera muito densa, e a espiritualidade superior percebeu a necessidade de fazer a desintegração das energias densas criadas pelos espíritos e pelos homens encarnados. Então está conversando com o Jerônimo, que é o chefe da expedição, que vai acompanhar as desencarnações aqui na Terra. Meu irmão, já que esse inesperado me surpreendeu, eu gostaria de visitar agora com você, com a sua equipe, né, o que ela chama de o abismo, ainda hoje em companhia dos amigos. Não vão sair daqui, mas antes de sair daqui, a casa transitória, ir para um outro campo magnético, para que vai fazer uma depuração ali, ela queria visitar uma pessoa ligada a ela, uma pessoa ligada ao seu coração, ao seu mundo afetivo. E ela pediu ao Jerônimo que se podia acompanhar, né, ir em companhia dos amigos dela também. Além do serviço à coletividade sofredora, conforme notifiquei a princípio, interesso-me por irmão nosso em doloroso estado de cegueira espiritual, a favor de quem estou autorizado a fazer serviços intercessórios. Então ela está pedindo ao Jerônimo, ao André Luiz, à própria Luciana, o Hipólito, que é um padre também, que acompanhassem ela, antes do fogo depurador passar para aquela região, ela fizesse exatamente essa visita nesse vale, nesse lugar de trevas mesmo. E o Jerônimo, vamos lá, nós vamos junto com você. Depois de levar a efeito alguns sinais de chamada, Zenóbia confiou-nos ao cuidado de Heráclio, abnegado, cooperador da instituição, e se afastou. Fomos então convidados pelo novo amigo a visitar a casa transitória. Vamos conhecer agora os cômodos, como é que realmente está dividida as sessões da casa transitória. E em breve apresentava-nos extensos dormitórios, estreito cubículos em que se localizavam doentes e necessitados de vários matizes. Atravessamos igualmente compridas salas de estudos e complicados laboratórios, notando-se aqui e ali todos os espaços que eram rigorosamente aproveitados, e em certo ponto da conversação, o delicado companheiro que nos acolhia, percebendo a curiosidade com que examinávamos a parte interna do edifício, erguido à base de substância singularmente leve, esclareceu: a substância do qual nós construímos a casa transitória é para movimento aéreo, por isso que são substâncias leves. Não são densas, não são compactas, elas são muito sutis, muito leves, porque a casa transitória está permanentemente se deslocando, por isso é transitória, né? Muda-se sem maior dificuldade de uma região para outra, atendendo às circunstâncias. E sorrindo, por isso é denominada casa transitória. Em breves minutos, o assistente Jerônimo era chamado nominalmente pela Zenóbia para entendimento particular. Então, a Zenóbia chamou o Jerônimo para confidenciar algumas coisas para ele. Hipólito e Luciano, Hipólito é um padre, né? Ainda está na condição de padre, trabalhador, mas ele tem
toda a construção dentro das suas possibilidades de auxílio como um representante do catolicismo. Ele realmente é um padre. A Luciana é uma enfermeira. A experiência dele como padre é um sacerdote, tem toda uma experiência de sacerdócio, mas trabalhando para o bem. Evidentemente, ele não está preso aos rituais da igreja, mas ele está na condição de alguém que aprendeu muito a teologia católica e mantém também esse conhecimento. Se for preciso usar o padre, será usado. Isso, ele vai ser usado algumas vezes. E solicitaram o ingresso na sala consagrada, onde, conforme explicações de Heráclio, administradores, auxiliares, asilados daquele pouso de amor, se reuniam habitualmente para os serviços divinos da prece. Então, uma outra localidade para fazer a prece. Por que o padre? Repito, nós vamos acompanhar uma das desencarnações aqui da obra, é de um católico ligado ao catolicismo, e que, na sua visão de católico, a importância de um padre para a desencarnação, muito importante nesse momento. Então, até por isso mesmo, está sendo bem planejado essa excursão liderada pelo Jerônimo na realidade, eles vão acompanhar, porque o André Luiz não vai interferir em nada. O André Luiz está só anotando como é que se faz, como é que acontecem as desencarnações, quem são os personagens que estão desencarnando. E temos uma enfermeira aí, que é a Luciana, que tem uma capacidade de clarividência muito forte. E, ao mesmo tempo, interessado por minha vez nos trabalhos médicos do Instituto, indaguei quanto à possibilidade de encontrar algum colega que me fornecesse novos elementos educativos. Então, André Luiz ele estava ali e se lembra da questão de alguém pedir colaboração para o processo de reencarnação expiatória na Terra, em que a Casa Transitória poderia colaborar nesse processo reencarnatório, e a Zenóbia faz citação a um dos colaboradores que é médico, é o Gotuso. E o André Luiz está querendo conhecer exatamente se tem algum médico na Casa Transitória para que eles possam conversar também na condição de médico. Estou falando de padre, uma enfermeira, ele é médico. Expondo ao prestativo assessor o meu desejo, ele disse o seguinte: já sei o que você pretende. No momento, nós temos em casa o irmão Gotuso, cujas informações talvez lhe satisfaçam a curiosidade. E a partir daí ele entra no capítulo para fazer a apresentação do Gotuso. E para fazer a apresentação do Gotuso, eu sugeriria, na nossa exposição de hoje, deixar para a próxima live, porque é um capítulo longo e nós vamos ver quem é Gotuso, o que ele fez, o que ele passou, o que ele faz, qual a importância dele na Casa Transitória de Fabiano. E senão eu vou ficar no meio da história do Gotuso, né? Porque ele foi apresentado ao André Luiz e ele reconheceu no Gotuso alguém muito simpático, é médico, conhece medicina, e o André Luiz quer saber como é que é dada a questão médica também na Casa Transitória. Porque lá você tem os cubículos para albergar espíritos em condições de sofrimento e tormentos mentais, tem uma localidade para você fazer a prece, você tem várias enfermarias, quarto de repouso, como fosse realmente casa para poder realmente abrigar para enfermarias. É uma casa realmente muito bem estruturada, evidentemente, e que ela é construída de um material bastante sutil para esse deslocamento. Quando vai passar o fogo depurador ou desintegrador etérico, ela não pode ficar naquela região, senão esses que estão ali albergados poderão receber os ressaios amargosos da presença desse processo depurador, porque essa depuração é fogo mesmo, é fogo, incomoda demais da conta. Tanto é que as florestas das regiões trevosas, vocês vão perceber nos capítulos posteriores, que aquelas folhagens são queimadas, que espíritos inferiores voltados para o mal se escondem em cavernas, se escondem em vários lugares, fugindo do fogo depurador. Então, tem esse objetivo de fazer a desintegração das energias tóxicas desse ambiente em que nesse momento se encontra a Casa Transitória, que quando vai passar, ela não vai poder ficar ali, até porque ela está albergando espíritos recém-desencarnados. E então vai ser deslocado para uma região que esteja livre, isenta da interferência desse fogo depurador, desse fogo depurativo, desse fogo etérico, desse desintegrador, com essa função de fazer a higienização ambiental. Eu vou deixar para a próxima terça-feira que vem contar sobre a vida de Gotuso e
a partir daí começamos, porque nós vamos analisar a vida de um trabalhador que é médico e os detalhes que ele vai passar para o André Luiz. Então fica a minha promessa de fazer exatamente. E o capítulo exatamente é o capítulo 5, Irmão Gotuso, embora seja a minha parte oitava já, porque nós fizemos em algumas etapas a introdução, etc. Nós vamos entrar no 5º capítulo do livro, tá? Irmão Gotuso. Então, a partir daí, vamos analisar a vida dele, por isso que botou o título do capítulo, Irmão Gotuso. É um capítulo longo, e eu gostaria de fazer uma live inteira contando exatamente a história do irmão Gotuso também, tá bom? Ficamos aqui então, desejando para todos vocês uma excelente noite. A minha gratidão também para aqueles que puderem estar nos acompanhando nesse estudo, refletindo conosco. E o meu objetivo é esse, é ler e refletir naquilo que eu tiver capacidade de refletir e manter até o final, até o último capítulo, esse aprendizado com André Luiz. Muita paz, uma boa noite para todos vocês. Muito obrigado. Tá?